aplaudir o nome do Senhor Jesus e ir para São Paulo. Oh, tem crente aqui nesse lugar? Tem crente aqui nesse lugar? Tem. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria imensa estar junto com essa igreja tão linda e tão querida. Deus abençoe aos pastores, aos líderes desse lugar. Se você puder, por favor, estenda suas mãos, declare assim, ó, este lugar é um lugar de bênçãos. Este lugar é chamado casa de oração, lugar de relacionamento. Você pode mais uma vez aplaudir o nome de Jesus? Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. Que alegria, alegria. Estou muito feliz de estar aqui novamente neste novo tempo, vivendo o sobrenatural de Deus. Ir para São Paulo, ir para Brasil, ir para mundo. Ei, coisa boa. Sabe o que eu posso ver aqui nesse lugar? Eu quero profetizar. Eu quero declarar que eu já vejo aqui, ó, as tendas se expandindo, se alargando. Você acredita nisso? Pega na mão aí do teu irmão, pega na mão dele e declare aí, ó, eu já vejo as tuas tendas se expandindo. Fala para ele assim, ó, eu vejo o favor de Deus na tua vida. Agora fala para ele assim, ó, sabe o que vai acontecer? Você vai crescer de forma assustadora. Ah, meu Deus, alguém acredita aqui nisso? Eu creio, hein? Eu creio. Eita, que igreja linda! Eu creio. Ei! E para São Paulo, eu tenho uma boa notícia para vocês, hein? Jesus está na casa. Oh, meu Deus. Cumprimente aí 2, 3 irmãos. Dê a paz do Senhor Jesus para ele, para ela. Uma boa noite. Diga para ele que bom que você está aqui essa noite. Você está na sexta-feira. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Esse aqui é o melhor endereço, hein? Esse aqui é o melhor endereço, oh, coisa boa! Eita, Jesus lindo! Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Pode se assentar, pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero transbordar aqui a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Marcelo, pastora Tati. Deus abençoe os nossos pastores. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando no online aqui essa noite, nossos irmãos que estão presentes. Quem quer palavra de Deus aqui? Quem quer palavra de Deus? Você está atento para o que Jesus vai falar aqui essa noite? Ó, eu viajei para chegar aqui nesse lugar, hein? Errei umas 3, 4 ruas, peguei um trânsito daquele, mas os anjos foram na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando... Tem crente pentecostal aqui? Jesus pra contigo lutar, Ele abre as portas pra ninguém mais solta aí, vai. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo, meu Deus, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Sim, coisa linda, hein? Aleluia. Eu creio. E aí os anjos foram abrindo os caminhos, nós chegamos aqui nesse lugar. Jesus é bom demais. Vamos lá, eu quero começar com um texto, mas eu quero dar liberdade para o Espírito Santo falar ao meu e ao seu coração. Então, ó, a minha parte eu fiz. Me consagrei, orei, busquei ao Senhor, estudando a palavra diariamente. Agora, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Nós estamos aqui e esse culto ele tem mais alguns minutos aí pela frente.
Então deixa o Espírito Santo conduzir, deixa ele agir. O seu papel a sua responsabilidade é duas. Número 1, prestar muito atenção. Segunda, anotar a palavra. Abrir o coração e anotar a palavra. Então, número 1, presta muita atenção. Número 2, abre o coração e anota a palavra no coração. Guarda ela, porque são poucos minutos, mas tem um detalhe. São minutos que você está de encontro com a palavra do Criador dos céus e da terra. Uma palavra, para você ter uma noção. Hoje já não temos mais dúvida alguma que a nação mais potente do mundo hoje é os Estados Unidos. Até alguns meses atrás, alguns tinham dúvidas. Não, a China, não, a Rússia. Aí o Trump veio com um minutinho, acabou com tudo, resolveu tudo e mostrou que a nação mais potente hoje, pelo menos de forma bélica, é os Estados Unidos. Uma palavra daquele homem ali vira o mundo de ponta cabeça e acabou. Uma guerra que estava durando sei lá quanto tempo, situação, ele chegou lá, não vai ter mais, resolve isso aqui, pronto, e mandou ver. Agora pensa comigo, se a palavra do Trump, do presidente dos Estados Unidos, tem poder, tem autoridade, imagine a palavra daquele que é o Criador dos céus e da terra. E você vai se encontrar com essa palavra agora. O que você precisa fazer? Abrir o coração e prestar muita atenção, porque são poucos minutos que podem mudar toda a história da tua vida. E isso não depende de Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor já fez a parte dele. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e te trouxe hoje até aqui com segurança. Ele fez a parte dele. Agora é a sua parte. Abrir o coração e mergulhar em tudo aquilo que ele vai ministrar ao meu e ao seu coração. Amém, igreja? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, como vocês já sabem, eu estou, versículo 3 em diante, como vocês já sabem, eu estou com a oriental mais linda das galáxias, a mulher que me aguenta todos os dias, a minha companheira, a minha amiga, a minha parceira, a minha, o que mais? Eu estou pensando em muitas coisas, mas não posso falar, é a mulher de Deus que está aqui comigo, e eu amo demais a minha amiga de viagem. Mês que vem nós vamos para Manaus, e vamos pregar a palavra, aí no outro mês nós vamos para Brasília, vamos pregar a palavra, e hoje nós estamos aqui em São Paulo, vamos pregar a palavra, e é a mulher da minha vida, é a mulher que o Senhor me deu, e eu te amo demais, viu, meu amor? Aproveitar esse momento aqui para consertar tudo que eu tenho que consertar. Então eu te amo demais, você é única, você é especial. Se eu chegar no céu, uma DR aqui rapidinho, se eu chegar no céu e descobrir que tu era um anjo, vai ver só, mas vamos se acertar lá, que gente, para me aguentar tem que ser, essa mulher é braba, em todos os sentidos. Vamos lá, gente, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3, a palavra diz assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. De quem Paulo está falando aqui? Dos hebreus que saíram do Egito, rumo à terra prometida, liderados por Moisés. Versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, no meio do deserto, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha era Cristo. Vamos de novo, versículo 4. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 3, o MTI tem facilidade, vocês são demais, né? Agora que eu lembrei aqui, é um dos melhores MTIs do estado de São Paulo. Como é que é o nome aqui? É MTI mesmo? Não, né? É Ministério de Tecnologia, o que é mídias? É um dos melhores do estado de São Paulo, amém? Glória a Deus, é isso aí, glória a Deus. Os obreiros dessa igreja são lindos demais. Só uma observação, cadê os feios dessa igreja? Ficou em casa, vocês colocou alguém para não deixar entrar? Só vem gente bonita para esse lugar. Só tem gente bonita, gente cheirosa, só tem gente próspera aqui nesse lugar. Deixa eu fazer uma pergunta, tem solteiro aqui nesse lugar? Tem solteiro? Não tem solteiro? Tá.
Então, ó, os solteiros, vamos orar por um milagre agora, vamos orar? Fica com a mão erguida um pouquinho aí. Fica com a mão, só os solteiros ergam as mãos, isso. Fica com a mão erguida um pouquinho. Aí os solteiros, agora você faz a sua parte. Qual? Vai olhando pro lado aí, ó. Vê uma mão, quem sabe Jesus já não pega, essa noite aqui já acontece um mistério aqui, aleluias. Glória a Deus. Tem casado aqui nesse lugar? Amém, glória a Deus. É isso aí, os casados já se lascou, então nem adianta falar. Brincadeira. Brincadeira. Amo vocês demais. Vamos lá, versículo 3, a Bíblia diz assim: e todos comeram da mesma comida espiritual. Versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Coloque as mãos sobre a palavra e repita assim comigo: Senhor, o meu coração está aberto. Eu preciso te ouvir. Eu dependo da sua voz. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus por essa palavra tão especial. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto eu fiz questão de ler esses 2 versículos para ressaltar algo muito importante para nós aqui essa noite, para darmos início à ministração. Eu quero começar falando hoje sobre a importância da presença. A importância da presença. E que presença é essa? É a presença de Deus. A importância da presença de Deus. Por mais que muitas vezes, pelas distrações da vida, nós não percebamos, mas Ele está presente. Por muitas vezes, é um telefone, é um WhatsApp, é um Instagram, é o chefe, é o setor, é o filho que liga, é a esposa, é o marido, é aquela correria do dia a dia. Muitas vezes passa despercebido, mas a presença dele está constantemente conosco. Olha a profundidade somente desses 2 versículos que nós acabamos de ler. Esses 2 versículos, apesar de serem somente 2 versículos, eles falam de mais de 40 anos da vida de um povo. E se nós analisarmos bem o contexto aqui dos hebreus, nós vamos perceber que não tem ninguém na face da terra, ninguém que viveu mais milagres do que o povo de Israel no deserto. Não tem ninguém. Só que, olha que interessante, e chega a ser até um pouco assustador, tá? Quando você começa a estudar mais a palavra, você vai observando alguns detalhes que você fala: Senhor, se você estiver analisando mesmo, observando o que você está lendo, isso mexe com o seu coração. Porque olha o versículo, eu vou resumir para vocês, como é que é o nome aqui? É tecnologia? Ministério de Tecnologia? Mídia, perdão gente, que lá é MTI, Ministério de Tecnologia e Informação. Mas são vocês, os midianitas. Então, com muito amor e carinho, eu amo vocês, tá? Brincadeira. Imagina se não amasse, né? 1 Coríntios 10, deixa para nós o versículo 5. Deixa eu só resumir para vocês aqui. O versículo 3 está dizendo: comeram de uma bebida, misericórdia, comeram de uma comida espiritual, um alimento espiritual. Versículo 4, beberam de uma bebida espiritual. E eles bebiam da rocha que era Cristo. Resumir. Agora, olha o versículo 5. Contudo, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Deles quem? Daqueles que beberam da rocha que era Cristo. Irmãos, Alan, meu irmão, fique esperto. Falei errado? É Alan? Alan? É Alan. Alan? Vocês chamam ele do quê? Eu também chamo de Alan, então é isso aí. Presta atenção no detalhe. Eles estavam diante do próprio Deus, usufruindo da presença e do poder do próprio Deus, mas não agradaram a Deus. Olha só como os detalhes.
Mas Deus não se agradou. Não se agradou de quem? De quem usufruía do poder de Deus. Vocês estão entendendo a grandiosidade do que é isso? Deus não se agradou de quem? Do povo que mais viveu milagre na face da terra. Não tem ninguém que viveu mais milagres do que eles. Não existe. Não existe. Como assim, pastor? Você contou? Irmão, a Bíblia diz que é aproximadamente 40 anos no deserto. Todos os dias eles comiam do maná. Ou seja, todo dia tinha um milagre do maná. Aquele povo tinha que beber água. Todos os dias eles se encontravam com uma rocha. Eles se encontravam com a rocha ou a rocha se encontrava com eles? Todos os dias eles desfrutavam de milagres. Era um milagre constante. Ninguém viveu mais milagres do que eles. É só você fazer a conta aí, de quantos milagres ou quantas vezes eles viveram milagres em 40 anos. 40 vezes 365. Vai dar quanto aproximadamente? Se for 10, dá 3 mil e pouco. 3, 6, 9, 12. Vai dar uns 14, 15 mil dias, é isso? Fiz a conta certa? 14.600 dias. 14.600 dias. 14.600 dias comendo do pão, bebendo da água. Agora quer um outro detalhe? Por todos os dias. Eles estavam no deserto, muitos chegaram como crianças, cresceram, mas a roupa não encolhia. Vamos arredondar? Vamos colocar 10 mil dias, para ficar facinho a conta aqui, coisa rápida? 10 mil dias. 10 mil dias comendo do maná. 10 mil dias bebendo da água. Então, só aí já são 20 mil. Estou arredondando. Era para beirar os 30. 10 mil dias onde a roupa cabia perfeitamente. Então, aqui já dá 30. Se colocarmos 14 e pouco, vai dar quase 45 mil milagres que esse povo viveu. Fora as codornizas, fora mar vermelho abrindo. Irmãos, fora a serpente que foi erguida para que ninguém morresse com as picadas de cobra. Olha o tanto de milagre que esse povo viveu. Agora, por que eu estou falando isso? Porque apesar de terem vivido tudo isso, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Você sabe o que é prostrados no deserto? Morreram no deserto. Por quê? Desfrutaram do poder, mas não aprenderam a se relacionar. Tem gente que você está olhando e está falando assim, nossa, mas essa pessoa está passando uma situação tão complicada, será que Deus é com ela? Guarde isso aqui no seu coração. Não meça relacionamento por poder, porque nem sempre poder é sinônimo de relacionamento. Não meça nível de relacionamento por manifestação de poder, porque nem sempre a manifestação do poder é sinônimo de relacionamento com Deus. Judas ouvia Deus, o próprio Deus, todos os dias. Judas comia na mesma mesa que o próprio Deus, todos os dias. Judas teve toda a oportunidade para aprender com o próprio Deus, todos os dias, mas chegou no último dia e ele foi classificado como filho do diabo. Está entendendo? Pastor, por que você está falando isso? Porque por mais que muitas vezes possa passar despercebido, o Senhor está constantemente do nosso lado. E você pode estar ouvindo aqui essa pregação dizendo, pastor, mas eu estou passando uma situação tão difícil, está uma questão tão complicada dentro de casa, mas ouça aqui essa palavra, descansa o seu coração, porque as situações passam, logo, logo a presença se manifesta e o ambiente vai ser transformado pela presença desse Jesus que você serve. Se é para Ele, aplaude com força e vai dando glória a Deus aí no teu lugar. Oh, coisa linda! Ei! Por onde eles caminhavam, a presença estava junto. Olha o que o texto diz. Volta aí para mim, versículo 4, por gentileza. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque encontravam a rocha, porque eram capacitados para escavar,
porque eram habilidosos em criar arquidutos. Não! Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Não era por força, não era por capacidade, mas era simplesmente, unicamente pelo favor e pela graça de Deus derramado sobre a vida deles. Sabe por que vamos avançar? Sabe por que vamos crescer? Sabe por que vamos prosperar? Sabe por que a nossa família vai ser transformada? Não porque somos os melhores, mas porque o amor de Deus nos persegue todos os dias. Olha para o irmão que está do teu lado aí, olha para o teu irmão aí, diga para ele: você é perseguido pelo amor de Deus. Você acredita nisso de verdade, para São Paulo? Somos perseguidos pelo amor de Deus. Irmãos, há uns dias atrás eu me deparei com um texto, e eu já li a Bíblia algumas vezes, mas existem muitos textos que vão passando despercebido. E esses dias eu me encontrei com João capítulo 6. Que texto extraordinário. Que palavra maravilhosa. A Bíblia diz que nós só podemos nos achegar a Jesus porque antes o amor de Deus nos atraiu. Você consegue entender a profundidade desse texto? Só é possível se achegar a Jesus porque antes de você se achegar a Jesus, o amor de Deus já estava dizendo assim: ó, vem Alan, vem, eu te amo, vem Marcelo, vem Juliana, vem Tati, eu amo vocês, pode vir. Aí um belo de um dia, você ergue a mão e confessa: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas antes desse ato acontecer, quando você chega na presença, o amor de Deus se manifesta e declara: eu te reconheço como filho de Deus. Então pode se achegar à presença de Deus. Alguém está entendendo isso aqui? Irmãos, olha o cuidado que Deus tinha com aquele povo. Eles percorriam o deserto, e a Bíblia diz que essa rocha, sem eles perceberem, sem eles, você entendeu o que você acabou de dizer? Eles caminhavam no deserto, mas sem eles perceberem, a rocha os seguia. Não é porque você não está percebendo que Jesus não está fazendo nada. Não é porque você não está enxergando que nada está acontecendo. Pelo contrário, quando você perceber, já aconteceu. Ei, a hora que vocês caírem em si, já foi tudo resolvido. Eu estou num deserto onde eu vou beber água e agora... Opa, tem uma rocha aqui. Não é que tem, é que ela estava me seguindo constante. Tem alguém recebendo aqui essa palavra? Oh, meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda! Por onde eles andavam, havia suprimento. Não porque o suprimento estava lá, mas é porque o suprimento os seguia no deserto. Isso é muito forte. Eu estou no campo, tem suprimento. Eu estou na cidade, tem suprimento. Porque lá em Deuteronômio 28, a Bíblia diz o quê? Lá em Deuteronômio, é isso mesmo, que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão. Olha para o seu irmão e diga para ele: você é perseguido pelas bênçãos de Deus. Alguém está entendendo isso aqui essa noite? Ei, pastor, e mediante a tudo isso, o que eu preciso começar a desenvolver? Porque uma coisa é o que o amor de Deus nos proporciona. O amor de Deus nos proporciona segurança, proteção. O amor de Deus nos proporciona provisão, sustento. O amor de Deus nos proporciona. O amor de Deus nos proporciona ambientes saudáveis. Pastor, mas eu estou num deserto. Não, você não está entendendo. Você não está no deserto. Você está no centro da vontade de Deus. Lá tem maná, lá tem codornizas, lá tem água quando sentir sede. Lá vai ter uma nuvem de dia para não deixar o calor te sufocar. À noite vai ter uma coluna de fogo para não deixar o frio te constranger. Porque a presença de Deus nos proporciona provisão,
nos proporciona segurança. Irmãos, só que mediante a tudo isso, nós precisamos começar a nos posicionarmos de uma forma diferente. E eu quero ler um outro texto com vocês, para irmos mergulhando pouco a pouco nisso. Abra comigo a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo de número 6. Não é que Deus não está fazendo, é que muitas vezes eu não estou enxergando, mas Ele está fazendo. 2 Reis, capítulo 6, o versículo de número 15. 2 Reis 6, 15. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Deixa eu ler na mesma versão que vocês. ACF, deixa eu mudar aqui para ficar mais prático. Aí eu leio um pouco aqui e um pouco lá. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Repita assim comigo, a situação não era nada favorável. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Próximo versículo. E ele disse: não. Essa palavra carrega um poder que você não imagina, irmão. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com Deus. Vou continuar lendo daqui a pouquinho. O exército inimigo cerca o profeta Eliseu, porque ele estava sendo uma direção de Deus para o povo. Presta atenção. O inimigo nunca ficará feliz quando você receber uma direção de Deus. Agora, sabe o que nós precisamos entender? Que faz parte da vida sacerdotal enfrentarmos críticas e contrariedades. Faz parte. Uma das coisas que esses dias eu estava ministrando na nossa igreja sede, eu estava ministrando para os homens, e o Senhor me deu uma palavra tão poderosa para os homens, para os sacerdotes da igreja, e serve para sacerdotisas também, para os homens e mulheres de Deus. O Senhor falando para mim a respeito da maturidade espiritual que nós precisamos começar a desenvolver. Sabe por quê? Moisés não direcionou o povo porque o povo concordava. Moisés direcionou o povo porque ele tinha uma convicção inabalável em Deus. Nem sempre, pastor, aqueles que nós vamos direcionar, eles vão concordar. Mas uma coisa é a expectativa das pessoas, outra coisa é a realidade, ou melhor dizendo, a direção que nós temos em Deus. E aí nós precisamos, principalmente, cadê os líderes aqui da igreja? Os líderes, isso. Glória a Deus, os líderes. Cadê os trabalhadores aqui da igreja? Os trabalhadores. Nós precisamos, meus irmãos, dentro da nossa casa aqui, todo mundo que está aqui, nós precisamos começar a desenvolver um novo nível de maturidade. Como assim, pastor? Sim, é isso mesmo. Nós precisamos começar a amadurecer espiritualmente. Sabe por quê? Porque as críticas fazem parte da trajetória. Não existe a caminhada de uma liderança saudável sem crítica. Ei, irmãos, olha a reflexão que o Espírito Santo me conduziu por esses dias dentro desse assunto de desenvolvermos a nossa maturidade espiritual para enfrentarmos críticas. Hoje,
muito se fala sobre cancelamento. Fulano de tal foi cancelado na internet. Fulano de tal foi cancelado no Instagram, no Facebook. Olha o que as redes estão fazendo com ele. Um lixamento social nas redes, tal, perfeito. Você já parou para pensar qual foi o maior cancelamento de toda a história da humanidade? Você já parou para pensar? Olha o que o Espírito Santo me mostrou. O maior cancelamento de toda a história da humanidade foi Cristo crucificado. Já pensou nisso? O que foi Jesus na cruz? Simples. Começou com críticas, contrariedades. Com o tempo eles se levantaram contra, ao ponto de tentarem contra a vida dele. Até o momento em que eles chegaram à via de fato. Quais vias de fato, pastor? O assassinato de Cristo na cruz. Mas, meus irmãos, preste atenção. Jesus já sabia que ia morrer na cruz. Mas em nenhum momento ele abriu mão do seu chamado. Em nenhum momento ele abriu mão do seu propósito. Eu estou falando com pessoas aqui esta noite, e o Espírito Santo está me usando para ministrar o seu coração, para declarar: não abra mão da tua chamada, não abra mão do teu propósito, não abra mão da visão que Deus te deu. Pastor, mas estão criticando. Pastor, mas estão ameaçando. Deixa eles ameaçarem, deixa eles criticarem, porque maior é aquele que está conosco do que os que vêm contra. Podem falar, podem apontar, mas nós não abriremos mão da nossa chamada em Deus. Oh, erga comigo a sua mão direita, erga aí, repita assim comigo: eu não vou abrir mão da minha chamada. Repita aí comigo: eu não vou abrir mão da minha visão. Eu não vou abrir mão do sonho de Deus para a minha vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Colocou a mão no arado, não olhe para trás, porque aquele que te permitiu começar é aquele que vai garantir a tua chegada. Você pode aplaudir o nome dEle. Sim, Jesus. Desenvolva a sua fé. Trabalhe o equilíbrio das suas emoções. Repita assim comigo: eu preciso crer e me equilibrar. Mais uma vez, eu preciso crer e equilibrar. Equilibrar o quê? As suas emoções. As suas emoções. Leia comigo esse texto de novo. Versículo 15, por favor. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Em outras palavras, a morte está à porta. O exército dos inimigos chegaram aqui para nos matar. Não vieram para fazer mais nada. É para nos matar. Somos em 2 e desarmados. E eles, uma multidão tudo armada. Só que tem um detalhe, meu irmão. Podem vir armados, podem vir preparados, porque quem carrega uma palavra conta com o favor dos céus. Ah, não, eu vou repetir de novo. Eles podem se preparar, mas quem tem uma palavra tem tudo. Oh, meu Deus do céu! Aponta para esse irmão com cara de profeta e declare para ele: quem tem uma palavra tem tudo. Agora olha para outro com mais ânimo, mais força. Meu batera, vem comigo. Aponta e declara para ele: ó, quem tem uma palavra tem tudo. Se o Senhor prometeu para a tua família, vai acontecer. Se o Senhor prometeu salvação, vai acontecer. Ei! Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, meu irmão, é o que importa. Eu e Deus, nós somos maioria. Você e Deus é maioria. Coisa linda. Você já parou para pensar o método que Deus utiliza para trabalhar? Geralmente, Deus, Ele escolhe pessoas que foram isoladas. Deixa eu explicar para ninguém se isolar.
Deus não escolhe gente isolada. Deus geralmente escolhe pessoas que foram isoladas, foram excluídas, expulsas, rejeitadas. Aquilo que o mundo rejeitou é que se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental. Aquilo que os engenheiros, os especialistas, os experts em construção rejeitaram, essa foi a pedra escolhida por Deus como base, como fundamentação. Só você prestar atenção. E geralmente, quando está junto, Deus faz questão de isolar primeiro. Ai, ai, ai. Anota aí. Para depois não falar que Jesus não falou nada. Anota aí. Antes dele dar, primeiro ele tira. Antes dele dar, primeiro ele tira. Um moço dorme. Vocês me ouvem bem quando eu falo assim? Me ouvem bem? Um moço dorme. De repente ele acorda e diz: papai, mamãe, tive um sonho. Eu vi o sol. Eu vi a lua. Eu vi as estrelas. Eu também vi fardos. Meu fardinho estava lá no meio também. Eu vi. Aí eu vi se prostrando e tal. Eu não queria estar pregando isso aqui agora não, tá? Eu não queria. Eu não queria. E o senhor sabe o quanto eu estou lutando para falar isso aqui agora. Eu não queria pregar isso aqui agora. Eu não queria falar isso aqui agora. E o senhor sabe que eu estou lutando para não falar isso agora. Primeiro Deus dá um sonho. E segundo, ele tira tudo. Depois, em terceiro, ele dá tudo. Primeiro ele dá um sonho. Eu não queria pregar isso agora. Ô Espírito Santo, que não seja coisa da minha cabeça. Seja o Senhor, seja o Senhor. Primeiro Deus dá uma visão. Aí ele tira tudo. Para lá na frente ele dá tudo. Por que, pastor, Deus faz isso? Irmãos, eu não sou Deus não, tá? Eu não sei. Só que quando eu leio a Bíblia, eu percebo algumas características, alguns comportamentos que me indicam algumas coisas. Primeiro ele dá um sonho, uma visão. Ele acende a chama. Segundo, ele tira tudo. Tira a casa, tira a família, tira tudo. Por que Deus faz isso? Talvez primeiro para abater o nosso eu, para nos moldar. E muitas vezes não tem a ver com ego, não. Muitas vezes tem a ver com o processo de amadurecimento. Pastor, você está tirando isso de onde? Porque quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ver esse comportamento em muitas histórias. Vou te dar um exemplo aqui, ó, citando aqui rapidinho de cabeça, não estou forçando o texto, não. Só o Espírito Santo está me trazendo aqui a memória. O que Deus fez com José? Deu um sonho, deu uma visão, tirou tudo e depois deu tudo. É duro, não é? É o meio de Deus trabalhar. Davi, derrama o óleo, arranca do meio da família, depois torna rei. O próprio Deus que veio à terra, e o nome dele é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Coloca ele na terra,
debaixo de uma visão, opera milagres, tira tudo, mata na cruz. Depois, após o terceiro dia, ele ressuscita e recebe um nome sobre todo nome. E mediante esse nome, todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês percebem que eu não estou forçando? Se nós fôssemos dar um nome um pouco mais ajustado para isso, um pouco mais rebruscado para isso, talvez seria a trilogia ou as três formas de Deus trabalhar. Dá uma visão, tira tudo e depois dá tudo. Só que alguém pode chegar no segundo ponto e se perguntar, por que Deus tira tudo? Para que tem que passar por isso, Alan? Uma resposta que nos traz muita esperança, talvez pelo fato de que aquilo que você tem agora não chegue nem perto do que Deus quer te dar. Só que se Ele não tirar, o seu coração não desgarra. Eu não queria estar pregando isso aqui agora, não. E não tem nada a ver com o esboço ali. Mas sabe o que eu percebo? Que nós precisamos nos desenvolvermos espiritualmente. A cesta do fogo, cesta fire. Eu queria estar aqui girando no manto com vocês. Só que Jesus não está deixando. Porque olha o que Deus faz. Ai, meu Senhor, o que faremos? Olha só o próximo versículo. E ele disse, antes dele resolver o problema, primeiro ele trata as emoções. Esse comportamento, vocês vão ver que ele é muito semelhante no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É um comportamento que se repete. Lá em Êxodo, antes do Senhor abrir o Mar Vermelho, ele usa Moisés para acalmar o coração do povo. Da mesma forma, ele disse, não temas, antes dele abrir o Mar Vermelho. Lá no Novo Testamento, Jesus andando por sobre as águas, os discípulos achando que iriam morrer. É um fantasma. Não temas, sou eu. Coincidência? Ou é o Senhor nos amadurecendo emocionalmente para os próximos passos? Porque não adianta nada Jesus acalmar a tempestade, mas você se matar de medo dentro do barco. Qual era o lugar mais seguro, naturalmente falando? Dentro ou fora do barco, no meio de uma tempestade? Qual que é o lugar mais seguro? Naturalmente falando. Dentro. Eu queria estar dentro daquele barco agarrado com todas as minhas forças a um pedaço de madeira, irmão. Que se afundar, eu estou agarrado aqui no negócio. Pelo menos vai boiar um pedaço de madeira aqui. Mas você percebe que espiritualmente, nem sempre o que é mais seguro espiritualmente se parece com aquilo que é mais seguro naturalmente. A segurança natural é dentro do barco. Mas a certeza, a convicção, a garantia, a palavra da verdade, a restauração, a verdade e vida, estava do lado de fora, Jesus Cristo. Espiritualmente falando, a segurança estava dentro ou fora do barco? Então você percebe que nem sempre aquilo que os teus olhos estão te mostrando é verdade? Você percebe isso? Naturalmente falando, bora para dentro do barco. Espiritualmente falando, bora para fora do barco. Jesus está te perguntando aqui essa noite. Você quer ficar? Você quer ficar com aquilo que os teus olhos mostram? Ou com a direção que a voz te dá? Você quer ficar com aquilo que os teus olhos mostram? Ou você quer se agarrar
a direção que a voz te dá. O que nós vamos trabalhar aqui esta noite? Os nossos olhos ou os nossos ouvidos? Porque talvez o que os teus olhos estejam vendo dentro da tua casa seja desorganização, gritaria, confusão, quebradeira. Mas o que os teus ouvidos estão ouvindo quando você vem para a casa do Senhor? Eu sou contigo, eu te dei uma família, eu fiz uma promessa. O que talvez você esteja vendo naturalmente quando entra na empresa? Traição, gente puxando tapete, conversas indecentes, rodinhas que não acrescentam em nada. Mas o que você está ouvindo quando vem para a casa do Senhor? Eu te fiz uma bênção. Você é meu embaixador nessa terra. Eu derramei unção e autoridade sobre você. João capítulo 15. Você é um ramo, eu sou a videira. Eu te capacitei para frutificar. Eu te chamei para fazer a diferença. Ah, Senhor, mas o Senhor não está vendo o que eu estou vendo lá dentro? Sim, eu estou vendo. Mas só que mais importante do que aquilo que os teus olhos estão vendo, são o que os teus ouvidos estão ouvindo nesse momento. Porque a fé não vem pelos olhos, a fé vem pelo ouvido. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Uou! Anota assim, ó. Anota aí, anota aí, anota aí, anota aí, anota aí. Anota aí. Anota no nome de Jesus. Primeiro eu ouço. O crente é terrível, né? Você fala para ele anotar, ele repete. Virou mania já. E tá certo, repete mesmo. Primeiro eu ouço, depois eu vejo. Olha só. Primeiro eu ouço, depois eu vejo. E ele disse, versículo 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Primeiro eu ouço, depois eu vejo. Tá com medo por quê? Você não está vendo, mas quem está do nosso lado é muito maior do que aqueles que estão do lado deles. Está com medo por quê? Porque viu uma situaçãozinha que te desagrada? O que você está vendo hoje, Deus já sabia antes do mundo ser criado. Ele é o Senhor da eternidade. Antes de você nascer, Ele já tinha um projeto para você. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Eu não sei. E graças a Deus eu não sei, porque eu não sou seu Deus e não sou o seu Senhor, mas o seu Deus e Pai sabe de todas as coisas. O problema pode ter pego você de surpresa, mas não pegou o seu pai de surpresa. Oh, meu Deus! Repita assim comigo: primeiro eu ouço, depois eu vejo. De novo, primeiro eu ouço, depois eu vejo. Repita assim comigo: o que eu ouço é mais importante do que aquilo que eu vejo. Repita assim comigo: o que eu ouço está construindo o que eu verei. Alguém está entendendo aqui essa palavra? Aí o texto diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja, porque primeiro eu ouço, depois eu vejo. E o Senhor abriu os olhos do moço, vai recebendo aí para São Paulo, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqueles que estão conosco são maiores do que os que vêm contra. Alguém pode receber aqui essa palavra e fazer barulho para Jesus aqui essa noite? O que eu ouço é mais importante do que eu vejo. O que eu ouço é mais importante do que eu vejo. Bíblia, vamos lá, João 10, abre aí. João 10. João capítulo 10. Oh, coisa linda, versículo de número 1. João capítulo 10, versículo de número 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Próximo versículo, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Repita assim comigo: o pastor não dá jeitinho. Repita aí, o pastor não dá jeitinho. O pastor passa pela porta.
é da forma certa. Ele não precisa da tua ajuda. Ele só precisa que você acredite na palavra dele. Ele tem poder, ele garante o resultado. Alguém está entendendo aqui essa palavra? Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas fazem o quê? Elas não veem o pastor, elas ouvem o pastor. A direção não está no que você vê, a direção está no que você ouve. Primeiro você... isso aqui é forte, hein? Primeiro você ouve, e o que você ouve constrói sustento, constrói base para que os teus passos possam ser dados com segurança. O que vai construir a ponte que você vai passar não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está ouvindo, porque ovelha não enxerga bem. Ovelha não enxerga bem. Jesus pode me usar para tratar o coração de alguém aqui essa noite? Pode? Pode. Só que vamos fazer o seguinte, arruma você problema com o seu irmão. Eu só falo e você repete para ele, fechou? Olha para ele e diga assim para ele: tá tristinho por quê? Fala para ele, pergunta aí, tá tristinho por quê? Fala para ele, vai ficar de birrinha até quando? Pergunta assim para ele, tá tristinho porque não tá gostando do que tá vendo? Pergunta aí. Tá tristinho? Tá de birrinha, bebê? Tá? Se não aguenta porque desceu pro play, meu irmão. Tá chorando porque... Eita! Se você... Tá pentecostal, hein, varão? Bora, vem junto. Cuida de você. Meu Deus. E jamais te esqueci. Fecha os olhos aí que vai te atrapalhar. Só abre os ouvidos. Ouve aí. Que você está fazendo e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Eita, recebe aí, hein? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta aí! Não chores, quem cuida de você não dorme. Deus mandou te falar que tudo não chore. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta. E tem o quê? Tem muita gente que te ama. E o que Deus mandou? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Aleluia. Vai passar. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Vai passar. Eu quero terminar essa palavra te fazendo uma pergunta e te respondendo através desse texto. Pastor, amadurecer emocionalmente para quê? Meu negócio é espiritual, pastor. Sim, é verdade. Só que você vai perceber que a consequência de uma pessoa que é madura espiritualmente
é por consequência se tornar madura emocionalmente. Não tem como você falar que tem vivência no mundo espiritual se não amadurece emocionalmente. Por que você precisa amadurecer emocionalmente? Porque senão você comprometerá a qualidade da voz do pastor. Como assim, pastor? Eu vou alterar a qualidade da direção que Deus me dá? Não. Você vai comprometer o quanto você ouve o que ele fala para você. Porque olha o que o texto está dizendo. O versículo de número 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E o que ele faz? Ele chama pelo quê? Duas coisas. Número 1, a ovelha não vê. Segundo, intimidade, chama pelo nome. Por que eu tenho que amadurecer emocionalmente? Porque geralmente uma das principais características de uma pessoa que não está bem resolvida emocionalmente, ela costuma distorcer a voz de quem ouve. Como assim, pastor? Um amigo está chamando, mas ela está tão ferida emocionalmente que ela confunde o amigo com o inimigo. Ela acha que é o inimigo, mas na verdade é o amigo. Ela ouve e porque ela está perturbada emocionalmente. Vou te dar um exemplo claro do que é isso. É como se essa igreja fosse a sua mente, a sua cabeça aqui, o seu cérebro. Você já falou consigo mesmo? Você já falou com você mesmo? Já falou com você mesmo? Já. Aí você está quieto aqui, você está. Porque eu tenho que resolver isso aqui, né? Porque aquilo ali e tal. Eu tô dentro da sua mente, assim, eu tô dentro da sua cabeça agora. É porque amanhã, tal hora, eu tenho que resolver tal coisa. Puxa, olha, Deus está falando aqui. Coisa boa, hein? Eu vou chegar lá amanhã no meu trabalho, o pastor está pregando. Jesus é contigo! E dentro da sua mente está aqui. Amanhã eu vou chegar lá e eu tenho uma palavra. O Senhor é maior do que eles. Quem está comigo é maior do que quem está lá fora. Então eu vou chegar lá e vai resolver. Isso aqui é a sua mente. Só que uma mente perturbada descaracteriza, distorce, compromete a qualidade da mensagem. Aí Deus está falando, eu sou contigo! Sabe o que você está ouvindo? Briga, confusão, contenda, discórdia, incredulidade. Por quê? Da mesma forma que você ouve o Espírito, você também ouve as suas emoções. Só que quem você está alimentando aqui esta noite? A sua alma, a sua carne, o seu ego, o seu eu? Ou você está dando liberdade à voz do Espírito? Pastor, mas Deus não está falando. Ele está sim. Começa a gritar aí. Todo mundo vai começando a gritar aí. Começa a falar alto. Isso, vai gritando, vai falando, pode. Todo mundo, me ajuda aí. E aí o Espírito Santo está aqui falando com você, ó. Você pode, vai falando aí. Você é as suas emoções. Olha a sua cabeça aqui dentro. Só que as suas emoções estão tão perturbadas que o Espírito Santo vai falar com você. Vai, não para não. A minha cabeça está falando. São várias vozes. É a voz da conta, é a voz da briga, é a voz da contenda, é a voz do trabalho. Fala alto aí, vai. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ei, você não está me ouvindo? Você não está ouvindo. Sabe por que você não está ouvindo? Porque a voz das suas emoções estão gritando dentro de você. Só que o Senhor está aqui me usando para falar com você, só que você não está ouvindo. O que eu estava falando aqui? O Senhor é contigo. Descansa o coração. Tem uma promessa. Já deu certo. Só que as suas emoções estão aqui. E agora? O que vai acontecer? Como é que vai fazer? Eles estão brigando. Uma mensagem. Chegou. Ei, meu irmão. Quieta as suas emoções agora. Porque Deus está falando com você nesse lugar. Oh, meu Deus. Você tem o controle nas suas mãos. Mas tudo vai depender de uma decisão.
volume do lado esquerdo. Mente, gritaria, contendas, desespero, desilusão, medo. E você tem do lado direito o Espírito Santo falando com você: descansa porque eu sou contigo. Calma que vai passar. Não chores. Quem cuida de você não dorme. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido. Você tem do lado esquerdo as suas emoções. Já era, acabou, não tem mais jeito. Ei, essa palavra está falando com alguém aqui essa noite. E eu vim aqui como um servo do Senhor para falar: descansa o teu coração, baixa o volume das emoções, porque Deus está falando com você aqui. Nesse lugar tem alguém que acredita. Tem alguém que pode fazer barulho aqui e aplaudir o nome de Jesus. Emoções, quebrou, rebentou, e agora tem a fatura do cartão, o menino está doente, o que vai fazer? Do lado direito está dizendo: eu sou o seu provedor, eu sou a tua segurança, eu sou a sua proteção. Ô Espírito de Deus. E como as ovelhas são direcionadas, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para... Você quer partir para um novo ciclo? Você quer partir para uma nova temporada? Vai ter que acalmar as emoções, vai ter que aguçar o seu sentido espiritual, porque para partir para um novo ciclo, tem que estar atento à voz daquele que te direciona. Irmão, eu preciso terminar. A janta está garantida. E você que paga. Versículo 4. E quando tira para fora as suas, porque só saiu quem reconheceu a voz. Quer sair do deserto? Reconhece a voz. Quer sair da tempestade? Reconhece a voz. Quer mudar o ciclo? Reconheça a voz. E o texto continua. E vai adiante delas. Ele não carrega no colo, ele vai à frente. Porque o papel dele não é te carregar. O papel dele é preparar o caminho para que você ande. Tá escrito aí, ó. E as ovelhas o seguem. Por quê? Eu termino te dizendo. O caminho só pode ser percorrido se você aprofundar o nível de intimidade com a voz dele. Por quê, pastor? Ele não vai te carregar, porque já te deu força, te deu condições, mas ele vai falar com você. Romanos 8:14. E todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus e colocar de pé aí no seu lugar? Se coloque de pé, se coloque de pé. Você precisa tomar uma decisão aqui essa noite. Você precisa tomar uma decisão aqui essa noite. As emoções ou a voz do Espírito? As emoções ou a voz do pastor? As emoções ou aquele que morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia para te dar uma nova vida, uma nova história? Quem que você vai ouvir mais aqui essa noite?
Pastor, mas eu não estou vendo. O povo de Israel não estava vendo, mas tinha uma rocha que estava seguindo eles diariamente para saciar a sede deles. Você pode não estar vendo, mas Jesus está com você dentro da tua casa. Você pode não estar vendo, mas Jesus está no teu trabalho com você. Você pode não estar vendo, mas quando você está enfrentando aquela luta no teu relacionamento, Jesus está do teu lado, te guardando e te protegendo. Basta você apurar a sua audição. Jesus está falando com você aqui essa noite. Feche os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos agora, por favor. Por quê, pastor? Para você apurar a sua capacidade de ouvir. Oh Espírito de Deus, que a resistência seja quebrada agora no coração. Que a resistência seja quebrada agora na mente. Senhor, que a resistência seja quebrada agora por meio de todas as emoções que tentam se levantar contra a tua direção. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda ação maligna, toda palavra contrária, todo embaraço de Satanás, e eu declaro: você é livre no nome do Senhor Jesus. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te guardando, te protegendo e cumprindo a missão que foi estabelecida por Deus. Você não está só. Eu já entendi, Jesus. Eu quero orar com algumas pessoas que estão aqui essa noite, que estão aqui, estão dizendo assim: pastor,